Na segunda-feira de manhã, encontrei um homem no saguão do hotel. Ele ficou me encarando, então pensei em ir até lá para ver se ele havia sido escolhido por Deus. Ele parecia um americano. Então eu me aproximei e disse: "Você parece um americano para mim." E ele me disse que era alemão. Eu disse a ele que um bom número de americanos são descendentes de alemães. Ele me perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Aleluia! Deus me deu a mesma oportunidade que eu tive anteriormente com os dois empresários. Comecei da mesma maneira. Abro aspas. Não sei se você vai acreditar nisso ou não, mas um anjo me encontrou e me disse que aquelas pessoas com quem eu conversaria nas Filipinas haviam sido selecionadas por Deus para uma tarefa especial. Não sei como você vai aceitar isso, mas você foi selecionado para ouvir o que tenho a dizer. Então eu continuei e disse a ele a mesma coisa que Deus tinha uso para todo o seu treinamento e formação. Esse homem abriu seu coração e disse, aspas, nunca percebi que Deus realmente se importava tanto com o que eu fazia, mas gostaria de ter mais propósito em minha vida. Fecho aspas. Eu disse a ele que o Senhor tinha uso para seus talentos, seu treinamento e suas habilidades, e que o Senhor queria que ele entregasse sua vida a ele. Sem qualquer dúvida, ele imediatamente aceitou o Senhor. Então notei que ele estava soluçando e falando baixinho com Deus. Seus olhos estavam abertos e ele estava olhando para cima com as duas mãos no ar e disse, abro aspas, Deus, pense, eu estou nas Ilhas Filipinas somente um dia e já tenho um novo chefe. Fecho aspas. Perguntei-lhe o que o trouxe às Filipinas. Ele havia sido enviado às ilhas pelo Comitê Mundial das Nações Unidas para desenvolver recursos alimentares para as pessoas empobrecidas e subnutridas da terra. Eu lhe disse que as pessoas escolhidas por Deus estavam envolvidas na libertação desses pobres. Então eu disse a ele, você, na sua posição agora, vai ajudar a liberar as amarras da fome. E ele disse, é para isso que tenho habilidade e treinamento, então me entrego ao Senhor por isso. De Iloilo fui de navio à Ilha de Negros. Meu hotel ficava no meio da cidade e não contei a ninguém, nem ao pastor, o que estava fazendo durante o dia. Olhei para as pessoas e meu coração ficou com elas, mas não consegui me comunicar com elas porque, embora muitas pessoas falassem inglês errado, cutuquei muitas pessoas e não consegui encontrar ninguém que realmente falasse inglês. Finalmente, encontrei um jovem que falava muito bem, ou pelo menos conseguia sobreviver. Ele tinha apenas 21 anos e ficou comigo o tempo todo que estive lá. Se eu saísse do hotel às 5:30 da manhã, ele estava nos degraus esperando por mim. Deus divinamente o colocou lá como intérprete para me permitir comunicar com as pessoas, porque aqueles que eu realmente queria alcançar não conseguiam me entender de jeito nenhum. No primeiro dia, enquanto descíamos a rua, notei uma senhora bem vestida, chorando, com uma toalha cobrindo o rosto. Descobri que ela era a dona de uma das lojas de lá. Eu podia ver seus ombros levantarem enquanto ela soluçava. Eu disse, por que você está chorando, senhora? Ela não respondeu, mas continuou soluçando. Então eu disse, estou aqui para ajudá-la. Sou um pastor e quero ajudá-la.
Deus a ama e se preocupa com a sua necessidade. Esperei enquanto o intérprete transmitia o que eu havia dito. E ela disse: diga ao homem que não é importante. O garoto interpretou e eu disse, abro aspas, tudo o que é importante para você é importante para Deus, fecho aspas. Então ela tirou a toalha do rosto, estava chorando há muito tempo e seus olhos estavam vermelhos. Peguei suas mãos e orei para que Deus colocasse seus braços fortes ao redor dela e a ajudasse com qualquer que fosse sua necessidade. Quando ela levantou a cabeça, parecia que as nuvens foram empurradas para trás e o sol nasceu. Abro aspas. Pergunte a ele se o nome dele é Jesus. Já chorei muitas vezes, mas ninguém nunca se importou. E esse homem, sim, disse ela. Eu estava violando as regras que você recebe como turista ou missionário. E você não deve interferir nos negócios de ninguém. Eu não estava ciente disso, mas as pessoas nos mercados lotados estavam começando a se reunir para ver o que estava acontecendo. Em pouco tempo, foi espalhado em todo o mercado que eu estava cuidando dessa mulher. A próxima violação ocorreu quando vi uma senhora carregando um pesado saco de arroz que parecia pesar cerca de 40 quilos. Ela era extremamente velha e suas pernas estavam muito arqueadas, então perguntei a ela até onde ela tinha que carregar aquela bolsa. Ela respondeu que eram cerca de 3 quilômetros. Eu provavelmente poderia ter pedido ao rapaz que levasse a sacola para a senhora, mas eu mesmo peguei a sacola de arroz e a carreguei para ela. As pessoas viram isso e os cochichos começaram naquela cidade de cerca de 360 mil pessoas. Quando voltei pelo mercado, as pessoas começaram a me seguir. Elas me pararam e me pediram para falar com elas. Em diferentes ocasiões, enquanto eu estava simplesmente compartilhando o amor e a preocupação de Deus com as pessoas, notei que elas foram curadas de muitas aflições, incluindo algumas que tinham artrite. Eu não estava falando sobre cura para essas pessoas, não estava orando por elas, estava apenas falando sobre Jesus e o quanto ele se importava com elas. Houve alguns surdos mudos que foram curados sem qualquer tipo de oração. Eles não podiam ouvir o que eu estava dizendo, porque eram surdos e não podiam ter contado a ninguém sobre isso porque eram mudos. Mas o Senhor os curou e eles podiam falar e ouvir.